Olá, olá, bem-vindos a mais um J Amigos, a sua revista eletrônica. E como é bom contar com a sua audiência nos 79 municípios. Eu queria mandar um abraço muito especial aos amigos de Bonito. Bonito está bombando, é gente do mundo inteiro, hotéis novos, gastronomia impecável. Falando em gastronomia, queria mandar um grande abraço pro meu amigo João, lá da casa do João, cada dia melhor, o 86º melhor restaurante do Brasil. Olha, o programa de hoje está muito dinâmico, muito bacana, dois assuntos completamente diferentes, tá? E claro que tem uma viagenzinha. Mas eu vou começar o nosso programa de hoje com um entrevistado que ele tem um longo e vasto currículo. Formado em administração, MBA na Getúlio Vargas, especialista em investimentos. Tá com medo? Não sabe o que vai fazer com o seu dinheiro? Ele vai contar tudo pra gente. J Amigos, só está começando! Pedro, satisfação e alegria em te receber aqui. Prazer estar aqui. A gente com esse momento que o Brasil atravessa, com essas coisas todas que estão acontecendo no mercado financeiro e nessa insegurança total, eu falei, está na hora de trazer alguém que conheça o mercado sul-mato-grossense, que saiba das nossas necessidades e que possa explicar de uma maneira mais suave, mais tranquila, né, sem um linguajar tão técnico, aquilo que está acontecendo no nosso país. Mas antes de mais nada, eu queria te parabenizar, porque você realmente é um grande administrador. Jovem desse jeito. Tem 4 filhos? 4 filhos. Queria te agradecer primeiro, Jota. É um prazer estar aqui, falar para o público do SBT, falar para você poder contar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado. Fico muito agradecido pelo convite, estou muito feliz de estar aqui mesmo. E eu acho que o nosso trabalho, ele é muito esse trabalho educacional. Então, desde quando a gente senta com o nosso cliente pela primeira vez, vai falar de mercado, vai falar das coisas que estão acontecendo, explicar um pouco sobre investimentos, a gente tenta sempre usar um linguajar muito fácil, que seja muito educativo, muito tranquilo para qualquer pessoa que está nos assistindo conseguir entender. Então, esse é o nosso grande trabalho, é traduzir o que acontece na Faria Lima, o que acontece ao redor do mundo todo, numa linguagem que seja fácil de ser entendida, com bastante simplicidade. Porque a gente vê na televisão, todos os dias, o índice Dow Jones, o mercado isso, o mercado aquilo, a Selic, tá? Fala, pô, o que esses caras estão falando? Meu? É marca de boi? Que negócio é esse, né? Então, é bom a gente entender e falar sobre dinheiro, né? Falar sobre dinheiro é um negócio bom, né? Principalmente quando a gente vai em busca do dinheiro, né? Exato, exato. Então, assim, existe muito um tabu ao se falar sobre dinheiro, né? Tem muita gente que tem um pouco de medo de tocar no assunto, né? Principalmente no Brasil. Mas a gente precisa falar sobre dinheiro, porque o dinheiro faz parte de praticamente todas as decisões que a gente vai tomar na vida, né? Qualquer decisão, seja uma decisão de âmbito pessoal ou profissional, vai envolver dinheiro de alguma forma. E a gente vê, né, é muito clássico isso, pessoas que ao longo da vida trabalharam muito, conseguiram até ganhar dinheiro, mas não tiveram crescimento de patrimônio, não tiveram um sucesso da maneira que poderiam ter. E isso passa muito pela maneira como esse dinheiro é gerido, né? Não exatamente o tanto de dinheiro que a pessoa ganha, mas muito mais a gestão desse recurso. A gente vê, se você me permite, muita gente com patrimônio, com casas, com chácara, com fazendinha, com fazenda, com propriedades, mas no banco não tem dinheiro. Exato. Eu passei por um caso de um amigo meu, agora recentemente, o pai dele deixou um patrimônio gigantesco e chegou agora na hora de escriturar,
eles tiveram que vender algumas propriedades a preço de banana para fazer dinheiro para poder escriturar para o nome dos irmãos dele e dos irmãos. Sim. Isso é complicado, né? E infelizmente é uma coisa que acontece muito, principalmente em um estado tão focado em agronegócio como é o nosso. Então, existem muitas famílias que têm propriedade rural, que o patrimônio está 100% praticamente concentrado em patrimônio imobilizado, em terra, e na hora de fazer o inventário, se isso não for bem planejado, você precisa ter um desembolso de liquidez muito grande para pagar todos os impostos, os custos com advogado, com cartório, para passar esse patrimônio para outra geração. E isso acaba fazendo com que famílias dilapidem muito patrimônio para conseguir fazer ele passar para a próxima geração. Sem falar em inventários aí que estão correndo há 20, 25 anos e ainda não tem solução por conta de impasses, falta de liquidez, briga entre famílias. Isso acontece muito e está justamente na falta de planejamento. Olá, olá! O maior evento integrado do Sistema Comércio está de volta. Vem aí a Semana S 2026. Prepare-se para um evento imperdível, dia 15 de maio, no Senag Rugby Academy Workshops. Oficina e palestras com grandes nomes como Gustavo Cerbasi e Marcelo Tais. Dia 16 de maio, no Parque das Nações Indígenas, atividades gratuitas de lazer, diversão para toda a família. Além de um show imperdível, sabe com quem? Com ele, o grande Michel Teló. Programação gratuita e para fechar com chave de ouro, dia 17 de maio tem Circuito SESC de corridas, etapa Horto Florestal. Faça a sua inscrição, participe e concorra a diversos prêmios. A uma moto 0 km. Acesse a programação completa no site semanasms.com.br. Vem pra Semana S! Estamos de volta. Pedro, um mundo com incertezas, com essas guerras todas, aonde eu devo aplicar? Então, a gente costuma dizer que não existe o investimento perfeito, né? Uma das bases para se construir uma carteira de patrimônio, nem falo só de investimento em liquidez, mas de patrimônio, é a diversificação. Então, o que a gente sempre diz, né? O importante é você ter vários ovos espalhados em cestas diferentes, né? Você ter uma concentração muito grande, seja ela só em terra, seja ela só em investimentos dentro do Brasil, por exemplo, seja ela só em uma propriedade. Isso contém muito risco. Por quê? Porque se está todos os ovos dentro de uma cesta só, se essa cesta cai, a gente perde tudo. Então, a gente sempre defende muito a diversificação. A gente nunca vai falar para um cliente que ele deve vender todos os imóveis que ele tem, não, a fazenda... Ainda compensa o mercado imobiliário. Ainda compensa. O importante é você ter diversificação. Você ter imóveis, eu tenho fazenda, eu tenho uma parte investida aqui em Tesouro Brasileiro, eu tenho uma conta nos Estados Unidos com uma aplicação em dólar. Então, essa diversificação é muito importante para preservar o patrimônio, porque a gente vê oscilações todo dia, agora guerra, preço do petróleo indo para cima, para baixo, e assim, quem está, às vezes, concentrado em algum setor específico, acaba sofrendo mais. Então, essa diversificação é o ponto fundamental, né? Não existe investimento melhor ou pior que o outro, geralmente, né? Lógico, tem muita porcaria, mas geralmente você precisa ter um pouco de tudo, ter uma carteira bem composta ali, com diversidade de classe de ativos. Maravilha. Pedro, para a gente terminar, se você pudesse dar uma sugestão, um conselho, para quem quer começar a investir
hoje. E quando eu falo, que as pessoas falam assim, eu só tenho 200 mil, só tenho 300 mil, só tenho meio milhão, só tenho 1 milhão, eu só tenho um pouquinho, e às vezes o pouquinho dele é pouquinho porque ele acha que é pouquinho, Exato. mas a empresa consegue melhorar esses valores, né? Qual é o conselho que você dá para esse novo investidor? Eu diria que, assim, hoje o Brasil tem um mercado de investimentos, Jota, muito democrático. Você tem muito acesso a bons produtos de investimento com R$100, R$200 para começar já a investir. Então, o cara que tem 100 mil, 200 mil, ótimo, ele já está começando muito bem. Mas você pode começar muito pequeno. Né? O maior aliado dos investimentos, ele é o tempo. A primeira dica que eu daria é, comece a investir o quanto antes. Tem uma frase famosa que diz que o melhor momento para se começar a investir foi há 20 anos atrás. E o segundo melhor momento é hoje. Olha então, isso. assim, eu sou entusiasta do assunto, acho que isso realmente muda a vida das pessoas. E uma última dica que eu acho que é interessante dar é que o maior inimigo do acúmulo de patrimônio a longo prazo é o ego. Por que o ego? Porque toda vez que eu vou fazer um gasto financeiro e eu fico olhando meu vizinho, eu fico pensando o que as pessoas vão pensar de Que ele mim. comprou mais uma fazenda, que ele comprou mais 100 hectares, 50, né? Ou mesmo, não, porque eu quero ter um carro melhor do que o do fulano, porque eu quero comprar um relógio legal igual ao do ciclano. Parabéns. Se eu não tenho... parabéns, mas se eu não tenho condição, se isso vai me deixar apertado, eu tenho que priorizar o meu futuro. Então, o investimento, ele traz isso, ele traz liberdade para no final da vida, né, às vezes nem tanto no final, porque muita gente consegue ter sucesso cedo nos investimentos, mas conseguir gastar tempo com o que realmente importa, né, com a família, fazendo viagens, como você gosta muito de fazer. Então, essa liberdade financeira é o grande objetivo que as pessoas deveriam ter quando a gente fala de investimentos, de acúmulo de patrimônio. Só citando o Warren Buffett, que é um americano, maior investidor da história. Um dos homens mais ricos do mundo. Exato. Ele tem assim, uma média impressionante. Então, ele fez, ao longo da carreira inteira dele, uma média de 20% ao ano de rentabilidade dos investimentos. Então, quando as pessoas olham de fora, 20% ao ano, às vezes, para o cara que está olhando ali o Instagram do fulano prometendo 10% ao mês, é pouco. Só que se o melhor cara que já investiu na história fez 20% ao ano, essas promessas de ganhos extraordinários, de milagres, ficar rico rápido, isso assim, não para de pé. Ou duas hipóteses. Ou tem muito mais risco do que você está imaginando, nada é garantido, ou é fraude, é uma pirâmide, é um caso igual aconteceu do Banco Master. Então, assim, o recado, acho que mais importante, mais atual que a gente pode dar é não acredite em promessa fácil, de dinheiro fácil, de enriquecimento rápido. Tem nada fácil na vida. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Essa vai ser a primeira vez de uma série que eu espero que você venha aqui durante esse ano para explicar mais coisas do que estão acontecendo, que eu acho super importante para o público saber aonde deve e o que deve fazer em momentos diferentes. Porque cada mês é uma coisa, cada mês é um escândalo, agora tem a guerra, o petróleo subiu, cada hora é uma coisa. E aproveitar que você está aqui, mandar um grande abraço para a Dani, que saiu do mercado imobiliário e que, se não me engano, está trabalhando na empresa de vocês. Sim, a Dani do Vale. Exatamente. Eu descobri depois que ela é prima da minha esposa. Eu não conhecia ela, então ela é de casa, está trabalhando conosco lá. Maravilha. E estamos muito felizes com a presença dela lá na empresa. Obrigado, um forte abraço para todos vocês. Jota, conte comigo sempre. Obrigado. Obrigado. Jota e amigos, continua! É isso mesmo! Há 120 anos, ela que nasceu na Inglaterra, roda e encanta o mundo inteiro. A Royal Enfield. Tecnologia, sofisticação e estilo de vida. Royal Enfield, os melhores preços, as melhores motocicletas do mercado nacional e internacional. Aqui em Campo Grande, Ricardo Brandão, 279. WhatsApp 67, anota aí,
81440052. E em Dourados, também temos em Dourados, é isso mesmo. Avenida Marcelino Pires, 3155. Entre e participe dessa grande emoção. Royal Enfield, encantando o mundo há mais de 120 anos. Eu sou Royal Enfield. Estamos de volta. Olha só, há mais de uma década de profissão, ela vem explicar muita coisa sobre o nosso corpo e também a diferença de algumas profissões. Gislane Cardoso. Gislane, carinhosamente conhecida como Gi, pelas suas clientes. Gislane, me diz uma coisa que eu não entendo, virou a palavra do momento. Para mim era só perna gorda, a pessoa que tinha perna gorda. Mas agora virou e está aqui escrito o que é lipedema. Bom dia, Jota. Bom dia a todos. Lipedema é uma doença crônica, né? Muito conhecida hoje em dia, mas ela é muito antiga, Jota. Era confundida como a celulite. Celulite. Como a celulite. A famosa casca de laranja, né? Certo. Hoje mais conhecida devido às famosas, né, fazer muito tratamentos estéticos, e aí veio os nossos conhecimentos, o lipedema. No caso do lipedema, dói muito o tratamento? Não é que o tratamento doa, a doença crônica dói. Dói para a pessoa, não pessoa. Na hora do tratamento. Não, vai doer um pouquinho porque é um desconforto, né? Porém, é uma doença crônica, é uma inflamação na gordura. Então, essa inflamação dói. Tudo que está inflamado vai doer. Então, por isso que as pessoas confundem e acham que vai doer no tratamento. Mas depois, conforme o tratamento, é um alívio. Quais são as sensações de dores para quem tem lipedema? É aquela sensação de ardência. Aquela sensação de um desconforto mesmo. Só que assim, Jota, conforme a pessoa vai fazendo, esse desconforto ele vai sanando, ele vai saindo. Porém, ela tem que fazer o tratamento contínuo. Quantas vezes por semana? No mínimo 2 vezes por semana. E me diz uma coisa, e a drenagem linfática, ela não cura o lipedema? Não cura, porque o lipedema é crônico, então é eterno, né? Ela vai ajudar, mas curar não. Reduz o inchaço? Reduz muito o inchaço. Tanto é que na primeira sessão, as minhas pacientes, eu já mostro a diferença, tá? Mas assim, ajuda muito, 90%. Olha, 90%? 90%. Agora, tem uma coisa que é, de certa forma, parece-me, que é um certo desconforto. Acabou a sessão, você vai direto fazer aquele xixizão, né? Vai sim. Por quê? O acúmulo de líquido, as pessoas que elas são sedentárias, lógico, Jota, deixando bem claro aqui, tá? Nem tudo é só a massagem, só a drenagem. Lógico que atrás disso tem uma alimentação boa, tem também a atividade física, porque nem tudo é só a massagem. É um composto. É igual a história da caneta, né? Sim. Vamos tomar caneta e não vamos fazer exercício. Sim. Não adianta, um né? exemplo, eu tenho pacientes minhas que usam a caneta emagrecedoras. E aí elas me procuram por quê? Porque tomam muita água e tem que fazer a drenagem. O resultado é excelente. Ajuda, excelente. Então. Muito, muito. Né? Nem tudo é só um composto, é uma ajuda, é a cerejinha do bolo. Agora, Gi, me diz uma coisa. Isso aí é muito interessante, eu penso. A drenagem linfática, ela emagrece? Não. Não emagrece? Não emagrece. Que decepção. As pessoas acham que sim. Porém, o líquido, ele pesa. Então, as pessoas acham, confundem que ela emagrece. Mas não emagrece. Ela tira o líquido retido que está no seu corpo. Então, não é um fato de, emagreci. Supostamente, sim. Mas não emagrece.
Certo, até porque você vai voltar a beber água Vai de voltar a novo, beber vai inchar água, outra vez. não vai fazer atividade física. Aí tem as mulheres também num processo de TPM, então tudo isso muda. Os homens também, né? Aí muda, então aí não emagrece. Então me diz uma coisa, para quem a drenagem linfática é indicada? A drenagem linfática ela só não é liberada para quem tem trombose, tá? Por quê? Aí tem que ser com prescrição médica mesmo, porque pode dar uma embolia pulmonar. Certo. As pessoas acham assim, eu tô muito inchada, tá naquela queimação nas pernas, eu preciso drenar. Não. A embolia pulmonar é como um apagar de luz. Ela vem, pronto. Tem que ser muito claro isso, porque acham que todo mundo pode fazer. E não é Entendi. todo mundo. Quem tem embolia pulmonar não pode fazer, a não ser que o médico mesmo fale, Entendi. olha, depois de um certo tratamento, pode Aí ser sim. liberado. Tá, para a gente terminar, quando a pessoa, de novo, usa o Monjaro ou TG, que está vendendo lá, podem apresentar retenção de líquido, inchaço durante o processo de emagrecimento. O acúmulo de toxinas, nesse caso, a drenagem ajuda a eliminar? Sim, ele pode ser muito mais eficaz com o quê? Com a drenagem. Por quê? O que acontece, Jota? Quando você injeta esses produtos, automaticamente você vai tomar mais líquido, porque dá muita sede. A boca fica muito seca. Entendi. E aí você vai ingerir mais líquidos. Você ingerindo, normalmente as pessoas falam assim, mas eu tomo muito líquido. E quantas vezes você vai ao banheiro? Tem isso aí. Entendeu? É verdade. Você toma muito líquido, mas você não vai ao banheiro fazer xixi. E o que acontece? Retém. Retém. E é aí que acontece. Entendi. Então, você fazendo a drenagem vai estimular muito mais A sair a água, sair o líquido dentro de você. retido. E as toxinas também vão ser liberadas. Maravilha. Me diz uma coisa, Gi, você gosta de viajar? Amo. Gosta? Quem não gosta? Então vamos dar uma viajadinha rápida? Vamos! Então, ô Tom, vamos lá para a Argentina. É tão bom que você decide o lugar correto para onde vamos conhecer hoje. Viva los hermanos argentinos! Antes, para mim, era primo. Gostei tanto que já virou irmão. Argentina! Aqui a entrada de uma espécie de mercadão. São várias lojas. Vale lembrar que hoje é sexta-feira. Não é como aí no Brasil que deu meio-dia, já está todo mundo sextando. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Aqui para dar uma ideia para vocês do panorama do que é a cidade e o porto de Tigre. Aqui nós vamos no mercado de frutas e aqui é uma ideia central de como é Tigre. Loja de móveis, artesanatos. Peles, tapetes, bolsas, muito couro, muito artesanato mesmo, quadros. E será que eles são apaixonados por futebol? Olha aí, até os carros. Agora, pessoal, uma coisa que eu tenho que registrar. É impressionante. O táxi, de graça. O Uber, mais barato ainda. Agora, a comida é caríssima. Esse pratinho aqui, ó, é um peixinho, tá? Um purezinho de batata. R$74. A comida na Argentina está caríssima para nós turistas brasileiros. Fica dada a dica.
me deixa impressionado é a maneira, o cuidado que eles têm com as coisas públicas. Você não vê uma pichação, você não vê um jardim mal cuidado, e tudo é bem tratado, a coisa pública é muito bem tratada, de tal maneira que enche os olhos, né? Olha só a cobertura, as coberturas em frente a uma lateral aqui do Rio Tigre. Muito capricho, muita limpeza e muita dedicação. Você vê que aqui o serviço público realmente está funcionando. Aqui é conhecido também como uma área de prática de esportes náuticos, no caso o remo. Vale lembrar também que é uma região nobre, casas de alguns milhões de pesos ou de dólares, casas de alguns milhões de pesos ou de dólares. Gi, gostou da Argentina? Amei. Amor? É a próxima viagem, é a próxima viagem. Com certeza. Vamos fazer bastante drenagem linfática aí. Sim, sim. Maravilha. Olha, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. E é sempre um prazer recebê-la. Qualquer novidade, só ligar que a gente está aqui para mostrar para a sociedade as maravilhas do seu trabalho. Muito tá bom? obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, Jota. E assim terminamos mais um Jota e Amigos. A minha, a sua revista eletrônica. A revista eletrônica de Mato Grosso do Sul.